Boa noite! Hoje a nossa live vai falar sobre as modalidades esportivas no IF Sul de Minas. Vamos também falar sobre a importância do esporte na formação escolar. Teremos a participação do professor do IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas e coordenador de esportes e lazer do campus, o professor Bruno Alves. Façam suas perguntas, tirem as suas dúvidas, dentro do possível iremos sanar todas elas. Aproveito aqui para convidá-los para conhecer os nossos cursos técnicos e superiores de pós-graduação gratuitos, ofertados pelo nosso campus Poços de Caldas. Entra lá no nosso site e dá uma olhadinha. É só acessar o portal.pcs.ifsudminas.edu.br. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, o @IFPocosOficial. É só pesquisar @IFPocosOficial. Estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Facebook. Antes de começar essa live, nós temos que deixar registrado aqui o luto oficial que nossa instituição está passando essa semana. Infelizmente, na segunda-feira, nós perdemos um de nossos estudantes, o Thomas Adam da Costa. Eu gostaria de ler aqui a homenagem que publicamos hoje nas nossas redes sociais para o Thomas. Nesta semana perdemos um dos nossos, o nosso querido Thomas Adam da Costa, estudante do último ano do curso de Engenharia de Computação, aluno dedicado, bondoso, grande ser humano. Muito querido por todos os professores, servidores e colegas do IF. Diante da dor que todos sentimos neste momento, registramos aqui nossa homenagem. Descanse em paz, Thomas. Será para sempre lembrado em nossas mentes e corações. A saudade é a memória das coisas que ficam guardadas no fundo do peito. Aos familiares e amigos, então, os nossos mais profundos sentimentos. É complicado, mas continuando aqui a nossa live, então hoje vamos falar sobre o esporte no IF Sul de Minas. Deixe-me ver aqui se o nosso participante de hoje já está presente. Com a gente, professor Bruno Alves, coordenador de esportes e lazer aqui do IF de Minas Caldas. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Realmente muito triste, muito desagradável, né? A notícia, a informação a respeito do Thomas, Tomão, conforme muitos chamavam ele ali no IF. Isso realmente vai deixar saudade para todos nós, né? Com certeza, Bruno. Bruno, eu vou fazer aqui uma apresentação breve sobre você. Você é mestre em matemática pela Isso, Unicamp e licenciado em educação física pela Claritiano. É professor no IF de Minas Campus Poços de Caldas e também o nosso coordenador de esportes e lazer. isso. Bruno, você está na coordenação de esportes e lazer, mas a coordenação ela é composta também por outros professores, né? Eu gostaria que você falasse quem são esses professores. Ô, Daniel, oficialmente a coordenação é composta só por mim mesmo, para ser assim, na questão organizacional do IF. Mas, claro, a gente tem também dois professores de educação física no campus, né, que são, assim como a maioria, se não todos os professores ligados à coordenação de ensino, né, são partes da coordenação de ensino, porém não tem como separar, né, um professor de educação física de uma coordenação de esportes. Então, por mais que oficialmente, nominalmente, sou só eu, na prática, a Eide, né, e o Josué, que são os outros professores de educação física aqui do campus, eles também acabam atuando, me ajudando bastante em tudo que a gente faz, né? A gente está sempre em contato, sempre trocando informações e se ajudando bastante. Bacana, Bruno. Bruno, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre a importância do esporte, né? Nós estamos aí nesse momento de Olimpíadas, né? Hoje foi um grande dia para o Brasil, tivemos medalha de prata na ginástica artística. E aí eu queria que você falasse sobre a importância do esporte para os jovens, principalmente aqueles em formação escolar. Olha, Daniel, a questão do esporte, eu não digo nem do esporte, eu vou um pouco além da atividade física, né? Muitas pessoas acabam confundindo um pouco as coisas, né? A questão de esporte e atividade física. Mas a atividade física, e para jovens, para crianças e para adolescentes, ela é de fundamental importância, principalmente pela questão do desenvolvimento físico mesmo, do desenvolvimento motor,
do desenvolvimento muscular, ósseo, cardiorrespiratório, mas também para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento afetivo. E a questão do esporte especificamente, quando a gente coloca na atividade física também, essa questão de competição, né? Essa questão de busca, de treino sistematizado, isso acaba tendo também um impacto muito positivo nessas crianças, nesses adolescentes. Desculpe. Porque isso desenvolve neles também a questão de disciplina, a questão de perseverança, a resiliência, a habilidade de lidar com outros, de conduzir um trabalho em equipe, de tomada de decisão, às vezes tomada de decisão rápida, dependendo da modalidade, do tipo de atividade que está sendo praticada, que são todos fatores muito importantes para toda a vida de qualquer ser humano. Então, quanto antes e mais facilmente, mais naturalmente, tudo isso for trabalhado, melhor para essa pessoa. Bacana, Bruno. Bruno, e no nosso IF são desenvolvidas diversas atividades esportivas, né? Tem as aulas de educação física, os projetos também de extensão que envolvem esporte, lazer. Então, eu queria que você fizesse um breve histórico dessas atividades e projetos até antes da pandemia. O que já foi desenvolvido no nosso campus? Ô Daniel, eu, claro que sendo convidado para essa live, eu já esperava, né, que a gente fosse falar desse assunto, né, das atividades físicas do IF, claro, é óbvio, né? Mas eu fui tentar fazer um levantamento, né? Falei assim, vou chegar lá com uma tabela de atividade, falei, tal ano foi isso, tal ano foi aquilo. Mas é tanta coisa, cara, é tanta coisa que eu percebi que eu ia ficar meia hora falando uma lista de atividades, de como foi, ia virar algo cansativo. Então, assim, de maneira bem mais dinâmica, um pouco talvez mais natural, né? Em- Eu entrei na coordenação, eu entrei no IF Sul de Minas Campus, Poços de Caldas, em meados de 2017. Em meados de 2018, eu entrei na coordenação de esportes. Mas, claro, essa coordenação já existia antes de mim. A Eliese, nossa colega, que era a coordenadora de esportes, e antes dela, a Eide, que eu citei agora há pouco, né, também professora de educação física, que se afastou um período para fazer seu doutorado, para se qualificar. E durante a coordenação que a Eide desenvolveu, ela trabalhou muito no sentido de começar, né? Porque de fato não tinha algo tão sólido, né? A gente estava chegando ali no campus novo, lá para a gente, entre aspas, eu não estava, né? Mas ainda. Mas foi em 2014, salvo engano, né? E começou a se consolidar alguns treinamentos, algumas competições, algumas participações em atividades esportivas. E, claro, também a busca de desenvolver atividades de extensão, de conseguir algum fomento, tanto interno quanto externo. Claro que a gente acaba, infelizmente, conseguindo, na maioria das vezes, os fomentos internos apenas, né? A gente tem um pouco de dificuldade de trazer esses fomentos externos, até porque eles são muito concorridos, competitivos e por mais que a gente tenha as nossas dificuldades aqui no IF, né, muitas outras escolas, muitos outros lugares têm dificuldades muito maiores. Então a gente acaba perdendo nesses critérios que olham também essa questão de quão dificuldade a instituição que está se propondo tem de conseguir esse recurso. Nada mais justo também, né? Mas enfim, aí começou a desenvolver essa atividade, a buscar a aquisição de alguns materiais, materiais simples e básicos, como bolas, né? Como bastões, como rede, coisas essenciais para o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas. Algum tempo depois ela se afastou para o doutorado, passou a bola para a Eliese, né, conforme a gente gosta de falar aqui, e a Eliese continuou conduzindo também nessa mesma toada, né, de tentar ampliar a participação dos estudantes, de ampliar a nossa participação em competições, em eventos, e de sistematizar um pouco mais e melhor os nossos treinamentos. E um pouco tempo depois a Eliese me passou a bola, né? E claro que eu tentei seguir o mesmo caminho. O que a gente já fez nesse tempo todo, cara, foi desenvolvimento, conforme eu falei, de vários projetos. Um deles que foi desenvolvido várias vezes, começando lá pela época em que a Aide era coordenadora de esportes, o Gurizada. O projeto Gurizada, ele contempla diversas modalidades esportivas, né? E ele tenta trazer tanto os nossos alunos para essas atividades, quanto também os alunos da comunidade ao redor ali do IF, para correr no atletismo, para saltar, para arremessar, para jogar bola na quadra, para jogar vôlei. A gente teve uma tentativa, isso quando eu estava na coordenação de esporte, já no ano de 2019, se eu não me engano, de desenvolver o futebol de campo, ali naquele campo do aeroporto, que tem perto ali do IF.
mas infelizmente a gente não teve tanta adesão para essa modalidade. Porém, aquele projeto em que a gente colocou essa modalidade, ele incluía também algumas outras, dentre elas o futsal. E, naturalmente, futebol de campo e futsal acaba atraindo um público, de certa forma, parecido, né? Então, se por um lado o futebol de campo não chamou tanta atenção, por outro lado o futsal bombou. A gente teve ali a participação de vários bolsistas ao longo desses projetos, nesse especificamente, o Marquinhos, ele era o bolsista Marquinhos, que tem alguma vivência aí como competidor de futsal. Ele joga nessas competições locais, né, como puxa, esqueci o nome agora. Alguma TV local organiza uma Copa, esqueci, me fale o nome, Ah, que ele jogou algumas vezes essas Copas, enfim. hum, E ele desenvolveu ali nesse projeto, tentou o futebol de campo, não teve muito sucesso, mas no futebol de salão, no futsal, né? Ele teve bastante adesão e foi bastante positivo. Esse pessoal do futebol de campo, os poucos que iam, também iam para o futsal. Acabou que a gente transformou o horário que seria futebol de campo para futsal. Também tivemos, né, mais ou menos na mesma época, a Claudiane, que acabava atuando mais nas atividades ligadas ao atletismo, e também tivemos bastante participação da comunidade, até inclusive de algumas pessoas com deficiências motoras, né? E isso acabou motivando bastante a gente a buscar nos superar, né? Porque cada deficiência é muito única, cada situação. O Thiago tá falando aí no chat, tá CPTV, se eu não me engano, isso mesmo, uhum. Thiago. Dentre outras também, ele participou. Enfim, mas cada deficiência é muito única, então a gente tem que tomar muitos cuidados com elas na questão de atividade física, até porque uma atividade física mal conduzida para esse público pode agravar muito mais a deficiência, algum problema, alguma condição física que essa pessoa tem, algum problema circulatório, enfim, coisas que às vezes a gente nem consegue observar logo de cara, né? A gente também teve muito apoio de muitos voluntários, alguns deles nossos alunos. O Flávio, que é aluno da biologia, talvez tenha até se formado já, posso estar Se formou. desatualizado aqui. Ele nos ajudou Formou, sim. bastante, né? Desde que a Eliese, talvez até antes disso, mas quando eu assumi a coordenação de esporte, ele já era bastante atuante e eu fiz um esforço para tentar mantê-lo ali e ele se manteve até o finalzinho, né? Até quando a pandemia mudou a nossa realidade. Também atuando principalmente nas atividades voltadas ao vôlei, que é a atividade que é o esporte dele, né, por assim dizer. Ele também ajudou um pouco na organização da corrida de rua, que a gente teve a oportunidade de organizar no ano de 2017. Ele sempre ajudava também nas viagens, quando a gente viajava com os meninos, né? Quando eu falo menino, não é só um modo de expressão, não estou colocando gênero aqui, né? Meninos e meninas. Enfim, mas a gente viajava eventualmente para alguma competição, ele vez ou outra acompanhava, ajudava a gente nesse trâmite, né? Ele também foi bastante importante. A gente conseguiu também o Formiga e o Gilberto, são dois irmãos que eles vinham para fazer alguns treinamentos de basquete também como voluntários, né? A gente conseguiu o contato dele através na época, coordenador não, desculpa, secretário de esporte da prefeitura, o Paulista. E eles vieram, começaram a conduzir alguns treinos de basquete no nosso campus. E tanto nossos alunos aderiram bastante, desenvolveram bastante habilidades, como eles trouxeram também pessoas de fora. Eles tinham já um grupo alguns atletas que os seguiam, né, vamos dizer assim, que treinavam com eles. E também outros da comunidade começaram a aparecer pouco a pouco. Com o tempo, eles acabaram, até um pouco antes da pandemia, se afastando por razões mais pessoais mesmo, né? Tivemos também o Alexandre, que já é há algum tempo bem envolvido com o handball aqui em Poços de Caldas, salvo engano, o treinador da seleção Poços Caldense de handball. E também foi bolsista nosso por algum tempo, também, claro, desenvolveu bastante, alavancou bastante o handball. Então a gente conseguiu com esse pessoal e vários outros que precederam também, talvez alguns que fizeram parte nesse mesmo tempo e talvez eu tenha esquecido. Já estou lembrando de um, Fábio. O Fábio fazia alguns treinos de jiu-jitsu e muay thai. Hum. Ele, logo no começo, ele era bolsista também de um projeto, né? Aí um projeto se encerrou e infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade na época, né? Enfim, todo caso, com a ajuda de todo esse pessoal, tanto
esse pessoal externo, quanto até algumas pessoas internas, né? Como, claro, o Josué e a Ed, que eu já citei, mas alguns outros colegas também, que sempre se mostram muito presentes ali na quadra. Eu gosto de usar esse termo, que ele é bem simples e direto. A gente consegue manter a quadra viva, a quadra ativa, o pessoal correndo. Tanto os nossos estudantes quanto o pessoal da comunidade local, até mesmo alguns servidores que são mais predispostos a suar, por assim dizer. O Bruno, e nosso IF também já desenvolveu umas atividades diferentes, né? Tanto com o público interno, né, os nossos alunos, também com o público externo. Nós tivemos aí projetos que envolveram aulas de tecido, acrobacias, dança de salão, atividades diferentes, não convencionais, né? Essas atividades, ô Daniel, infelizmente, na questão da educação física, elas acabam muitas vezes ficando meio secundárias, né? Conforme eu disse, tem uma coisa que é esporte, outra que é atividade física, né? Atividade física é algo bem mais amplo. E essas atividades têm muito mais aspecto de atividade física, não de esporte em si. A gente, até por um histórico da educação física no Brasil, em algum momento, quando a ditadura militar se estabeleceu, eu acredito que a educação física escolar tomou um aspecto muito como eu vou dizer, de procurar novos atletas, de procurar talentos e, claro, de ajudar a desenvolvê-los, né? E esses talentos muitas vezes foram encontrados, foram desenvolvidos, mas acabou ficando de lado muitas questões importantes, como também essa questão de danças, de ginásticas. E até hoje a gente tem professores que estão atuando, que se formaram na época da ditadura militar, né, que não é tão distante assim. E esses professores, às vezes, têm ainda essa bagagem. Eles têm como eles tiveram essa formação, eles trabalharam dessa forma por muito tempo, eles continuam fazendo isso porque, por inércia, entre aspas, né, por assim dizer. Quando você faz a mesma coisa por muito tempo, em algum momento acaba ficando semi-automático, né? Então acaba seguindo esse caminho. Então esse caminho de dança, de ginástica, de tecido, ele foi muito desenvolvido com a Eide. Infelizmente, como ela que tinha e tem mais esse vínculo com essas atividades, quando ela se afastou para o seu doutorado, as atividades acabaram ficando um pouco de lado, né? Agora, com a volta da Eide, essas atividades naturalmente também estão voltando a ter mais presença. Tanto que mesmo durante a pandemia, ela está desenvolvendo algum projeto de ginástica, me falha o nome agora, não, enfim, não vou nem tentar lembrar, mas em todo caso ela veio Eu acredito desenvolvendo. que seja de Oi? cultura corporal. Isso. Cultura Ela corporal. veio desenvolvendo com bolsistas antes dela se afastar, né, antes da pandemia. Ela teve ajuda de bolsista em alguns momentos, em outros momentos ela mesma conduzia, outros momentos mesmo com bolsista intermediário. Depois ela se afastou, acabou ficando um pouco secundária, um pouco de lado essas atividades, né? A gente gostaria de conseguir continuar conduzindo elas, mas agora com a Age de volta, essas atividades voltam com força total. Tô vendo aqui, aproveitando a deixa, o Tarso falando, o esporte vindo forte também, né? O Campus Poços de Caldas, ele tem uma tradição até nesses esportes, esses esportes eletrônicos, né? Tem toda aquela discussão, é esporte, não é esporte, não vou entrar nesse mérito, não. Mas, em todo Ah, caso, tem mas uma... aguenta aí que a Opa, gente já desculpa, vai entrar. tá, A joia. gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, Beleza, aguenta aí, beleza. Tárcio. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os esportes do IF Sul de Minas. Beleza. Ô, Bruno, eu tenho uma curiosidade, né? Na minha época de colégio, né, já faz um tempinho, a educação física fazia parte, ali era uma disciplina como outra qualquer. No IF Sul de Minas também é assim? Vale nota? Como que funciona? Quem são os alunos que têm essas aulas de educação física? Ô Daniel, no IF Sul de Minas, né, a educação física é sim uma disciplina como outra qualquer, no sentido de que ela está lá inserida na grade horária dos alunos, ela está no PPC dos cursos de nível integrado, né? Nos outros cursos não existe educação física. Vale nota, tem avaliações. Eu, particularmente, na minha vida enquanto estudante de ensino fundamental e médio, eu tive nas minhas aulas de educação física muito esse viés, conforme eu te falei, de mais busca por talento esportivo. E por mais que eu sempre fui um cara disposto a me movimentar, um cara que gostava de correr, de suar, de jogar, infelizmente eu nunca tive talento. Eu nunca tive esse. Quem já jogou bola comigo sabe disso.
Mas apesar dessa falta de talento, eu sempre tive muita disposição. Mas mesmo assim, nessas atividades, nessa educação física que eu tive na minha época de estudante, algumas vezes acaba ficando meio de lado, né? Por causa dessa questão que eu coloquei, da busca mesmo por talentos, né? Mas aqui no IF, os nossos dois professores, a Eide e o Josué, eles conduzem não só essa questão de busca de desenvolver atividades esportivas, né, talentos esportivos, porque isso não é o aspecto da educação, da aula de educação física. A aula de educação física escolar, ela deve ser para também difundir a modalidade esportiva, mas não para colocar aquele menino que tem algum talento, que tem algum destaque para brilhar naquele momento, por assim dizer. Mas sim, e até ajudá-lo a difundir aquele conhecimento que ele já tem, aquela vivência que ele já tem na modalidade. E não só isso, né? Também alguns conhecimentos mais teóricos sobre o nosso corpo, né? Sobre, por exemplo, quando a gente pratica atividade física, o nosso corpo funciona de forma diferente, aumenta batimento cardíaco, temperatura, demanda mais energia, a gente transpira, tem toda uma questão de higiene por trás disso que a gente tem que tomar cuidado também, enfim. Todo esse tipo de coisa é também tratado nas aulas de educação física, pela Eide e pelo Josué. Salvo engano, em todo o IF Sul de Minas, né, no campus Muzambinho apenas tem um curso superior de educação física. E com exceção desse curso superior, em todo o IF Sul de Minas só tem aula de educação física nos cursos integrados. Salvo, talvez esteja falando alguma, mas no campus Poços de Caldas com certeza, apenas nos cursos integrados. A gente tem essas aulas de educação física. Olha, se você falou que vale nota, eu talvez já, se eu tivesse assistindo essa live, né, e fosse um aluno em potencial de um curso integrado, eu talvez ficaria um pouco preocupado, porque, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com futsal, futebol, e tinha facilidade já com outras modalidades. Então, assim, como que isso é trabalhado? Como que essas dificuldades e potencialidades são trabalhadas nessas aulas de educação física? Eu até, mudando um pouco de assunto para depois trazer esse link com o que você me perguntou, Daniel, eu até disse para o Josué numa época, eu fiz a licenciatura em Educação Física, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, e tive a oportunidade de estagiar, inclusive, junto com o Josué. E eu acredito que eu não fiz a Educação Física na época que eu terminei o ensino médio, quando eu fui fazer a minha primeira graduação, por não entender ela direito. E justamente por não entender a Educação Física direito, talvez eu não dava a ela o seu devido valor. Entende? Mas hoje eu vejo, né, tanto pela questão da vivência profissional que eu tive, um pouco mais dessa vivência me fez procurar essa formação, e isso, uma coisa vai trazendo a outra, né? Mas enfim, vale nota, claro que vale nota, até porque é uma disciplina, assim como qualquer outra, mas a nota ela não é atribuída ao seu desempenho na modalidade X, na modalidade Y. É atribuída à sua participação, ao seu empenho, não ao seu desempenho. E claro, também, até mesmo algumas questões teóricas, já que a aula é também teórica, não é puramente prática. A educação física tem por sua natureza ser uma área bem prática, né? Mas não é pura prática. Também tem a sua teoria. E tem também atividades teóricas. Os nossos estudantes aí dos integrados, se tiver alguns assistindo no chat, vão confirmar certamente que já fizeram alguns relatórios, já fizeram apresentações sobre temas diversos nas aulas de educação física. Seja sobre a modalidade X, a modalidade Y, seja sobre a inclusão, seja sobre o efeito da atividade física em pessoas com as condições X, Y, Z, o efeito do uso de substâncias na saúde e no desempenho atlético, físico, esportivo. Então, assim, essa questão de nota ela não é atribuída. A gente tem muitas vezes por a gente ter tido aquela educação física, toma a bola, hoje é futebol, ó, hoje é vôlei, toma a bola, joga vôlei, né? Pelo menos a minha foi bastante, não digo que foi toda assim, mas foi predominantemente assim. A gente tem a impressão que é só isso, né? Mas vai muito além. E felizmente a gente tem os professores aqui que são muito compromissados com o que eles fazem e fazem que a educação física vá bem além dessa questão de tome a bola e jogue a modalidade X, Y ou Z. Bruno, um dos diferenciais do nosso IF é o incentivo que os nossos alunos recebem para participarem de competições, como os jogos dos institutos federais, os GIFs. Sim, sim. Eu queria que você falasse sobre o nosso campus Poços. A gente já participou dessas competições, que tipo de resultado a gente já obteve?
Ô, Daniel, assim como qualquer atividade, né, a gente vai criando familiaridade. Vou colocar para carregar. Tá joia, tranquilo. Enquanto o professor Bruno coloca aí o celular dele para carregar, então não deixe de compartilhar essa live, né? Aproveite, convide seu amigo, vai nessa flechinha aí embaixo e compartilha aí com quem você acredita que possa usufruir desse conteúdo, né? Aproveito também, convido a todos para acompanharem o Campus Poços de Caldas nas nossas redes sociais, é o @ifpocosoficial. A gente está aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Tudo certo por aí, professor? Tudo certo. Achei inclusive que estava carregando, mas problemas de conexão, questões ligadas ao ensino remoto, enfim, coisas simples, né? Voltando então, rapaz, essa questão das competições, né? Tudo isso, os resultados, o desempenho, a participação vai vindo com o tempo, né? Conforme a gente vai praticando. Então, assim, desde que a Eide era coordenadora de esportes aqui do IF Sul de Minas, do Campus Poços de Caldas, já tinha, sim, um histórico de participação nessas competições, nos Jogos Institutos Federais, na etapa local, né? Que o IF Sul de Minas joga campus contra campus. Tivemos algumas oportunidades, conforme os nossos bons desempenhos nas etapas locais, participação também nas etapas regionais, mas no IF Sul de Minas nunca houve, no GIFES, uma equipe do IF Sul de Minas não, desculpa, do Campus Poços de Caldas, nunca houve uma equipe que chegou, uma equipe ou um atleta que chegou à fase nacional, infelizmente. Mas isso tudo é questão, conforme eu falei, de todo um tempo, de todo um histórico, né? Os jogos, os GIFs, os Jogos Institutos Federais, são os principais jogos que os IF jogam, né? Principal competição esportiva, eles são para estudantes até 20 anos de idade. Então a gente tem uma participação predominantemente dos nossos alunos do ensino médio. E eles têm, com raras exceções, até 18 anos, né? Então quando eles vão jogar com outros meninos que têm idade mais avançada, com 20 anos, isso dá bastante diferença. Não só isso, mas também os campi Machado, Muzambinho e Inconfidentes, por serem mais antigos, por ter até o regime de internato, eles têm condições muito mais favoráveis para trabalhar esses treinamentos esportivos. E em especial o campus Muzambinho, que tem o curso de educação física, né, tem vários estudantes ali desse curso que naturalmente têm uma propensão maior para praticar uma ou outra atividade física, algum outro esporte que seja, quanto também para ajudar a promover treinamento, né, para participar disso. Então a gente, entre aspas, né, entra atrás desses demais campi por essas questões. Mas apesar disso, a gente tem sim, né, as nossas equipes, a gente tem os nossos atletas das modalidades individuais. A gente, vez ou outra, tem a sorte de receber como estudante aqui no campus alguns estudantes que, por coincidência, já praticam a modalidade X, a modalidade Y, e já chegam aqui com muita bagagem. E a gente consegue, através deles também, desenvolver toda a modalidade, né? Eu tenho alguns exemplos aqui em mente, né? Por exemplo, a Bárbara. A Bárbara, ela formou no Integrar, se eu não me engano, no ano de 2018, e ela já jogava handball. Então ela já chegou, ela já era uma jogadora de handball e já jogava ali pelo time de Poços de Caldas, e ela certamente não só era importante na época em que ela participava para a equipe, nela como um membro da equipe, como ela também deixou um legado, porque o simples fato dela participar fez com que muita gente aderisse mais à modalidade. Ela trazia vamos dizer assim, um nível que já era de alguém que já tinha uma vivência, e isso acabava elevando o nível de todo mundo, pouco a pouco, né? E mesmo com a saída dela, ainda fica esse legado. Me desculpe a todos os outros e todas as outras que eu não citei aqui, viu? Lembrei da Bárbara por acaso, mas tem vários outros nomes, tanto do handball quanto de outras modalidades também, que tiveram sua importância nessas modalidades. Mas a gente já teve aqui nas etapas locais algumas medalhas. Na etapa regional, salvo engano, a gente teve alguma medalha de prata na natação no ano de 2018. Também de um menino que já era nadador. A gente não tem piscina, infelizmente, né? Mas a gente conseguia, através do Josué, que dava algumas ideias sobre, ó, faça esse tipo de treinamento, faça aquele tipo de treinamento. Enfim, direcionando mesmo que vamos dizer assim,
mesmo que à distância, mesmo sem estar do lado da piscina, sem estar dentro da piscina, tentando conduzir o Michel para como ele podia melhorar, né? Como ele podia ir um pouco além do que ele já conseguia ir e com isso conseguir os resultados que ele conseguiu de ir nadar em alto nível. Na época foi a etapa local em Belo Horizonte, então a gente teve a participação não só do IF Sul de Minas, mas de todos os IFs do Sudeste, né? A etapa regional, aliás. Teve pessoal do Espírito Santo, de próprio Cefet de Belo Horizonte, do Norte de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II, enfim, teve bastante gente e o Michel conseguiu um resultado bastante expressivo ali, foi bem bacana. Bruno, em março do ano passado, né, de 2020, o mundo virou aí de pernas para o ar, né? A gente teve a pandemia e com ela o nosso IF teve que se adaptar, né, por meio das atividades remotas. Sim, Como que sim. foi para os projetos de educação física, de lazer, de esporte? Como que foi essa adaptação? Como que esse desafio foi superado e que atividades foram desenvolvidas desde então? Ô Daniel, tudo quanto é atividade que tem um aspecto mais prático foi muito prejudicado. Tudo foi prejudicado, né? Mas aquelas que têm um viés prático, com certeza foram um bocado mais. Eu sou professor de matemática, conforme você disse lá no começo, né? E bem ou mal as aulas de matemática eu tenho conseguido conduzi-las aqui de casa. Elas têm as suas limitações, mas ainda assim é possível se aprender matemática dessa forma. Educação física, parcialmente também. Os professores de educação física nas suas aulas têm se esforçado para fazer com que as aulas de fato aconteçam, né? Tanto da questão teórica quanto também da questão prática, dentro das suas possibilidades. Claro que não tem mais aquele jogo de futebol, de handebol, de vôlei, né? Mas tem algum tipo de movimentação, né, de atividade física que é pedido para esses meninos fazer, eventualmente mandar alguns vídeos de alguns movimentos específicos, né? Junto também com essa questão das atividades teóricas. E os projetos, no primeiro momento, a gente manteve, né? No ano passado, tinha alguns projetos acontecendo, a gente tentou mantê-los à distância, com orientações à distância, até os nossos bolsistas na época, o Alexandre e a Claudiane, tentaram cada vez mais chamar esses meninos, tentaram provocá-los, né, no bom sentido, de motivá-los a continuar a treinar dentro do que era possível, mas infelizmente, pouco a pouco, esse interesse foi diminuindo cada vez mais. Então, assim, conforme o tempo ia passando, certamente eles iam ficando mais envolvidos também com as próprias atividades escolares, né, de provas, de trabalhos, então isso acabou os afastando cada vez mais. Mas mesmo assim a gente continuou na tentativa, né, de fazer essas atividades e pouco a pouco a gente foi tentando se adaptar. Tentamos mandar vídeos do TikTok sobre alguma atividade, movimentozinho sincronizado com alguma música ou algum exercício. E hoje a gente tem, não só aqui no campus Poços de Caldas, mas em todo o IF Sul de Minas, a união de forças das coordenações de esporte, a gente tem algumas atividades sendo desenvolvidas, né? E aí entra a questão também dos esportes, né? Mas vou segurar a bola por enquanto. Vou prender essa bola aqui, não vou passar ela ainda não. Mas a gente tentou, tivemos algum sucesso, tivemos alguns fracassos também nessa tentativa de manter a coordenação de esporte ativa, né? Mas ela se mantém ativa, se mantém viva com todas as dificuldades. E estamos aí tentando juntar forças, né, nos preparar para esse retorno, que a gente não sabe se vai ser muito logo ou se vai demorar muito tempo ainda, mas a gente sempre fica na expectativa, né? Por um lado, queria voltar amanhã, por outro lado, tem toda essa preocupação com a contenção da pandemia, né? Então sabemos que amanhã é cedo demais, né? Que voltar amanhã talvez nos faça voltar para casa depois de amanhã. Então talvez valha a pena segurar um pouquinho mais, ainda mais que a gente já está aí com a vacinação acontecendo de fato, né? A gente vê que finalmente a gente tem se vacinado e certamente num futuro próximo a gente já vai estar junto na quadra de novo. Tomara, tomara, assim Mas, torcemos. Bruno, então, para a gente entrar aí na questão dos esportes, né, ganharam muita força, né, nesse período de pandemia. Os campeonatos do IEFSU de Minas, de LoL, Free Fire, tem também agora encontros de xadrez.
Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Como que foram essas atividades, a adesão dos nossos alunos. Ô Daniel, conforme você colocou, né, os esportes ganharam força, claro, nesses tempos de pandemia. Mas pelo menos no campus Poços de Caldas eles já existiam, já tinham alguma força, mesmo antes da pandemia. A gente teve algumas participações no TAFE, não, a gente organizou o TAFE, desculpa, não a gente, a coordenação de esporte, né, mas os nossos alunos predominantemente da engenharia da computação, junto com a empresa Júnior, a Aldeia, e trouxemos estudantes de vários outros IEFs, de outras cidades para jogar, para participar. Quando teve a pandemia, a gente estava discutindo uma nova edição do TAFE, tentando uma possibilidade de fazer um evento de duração de 2 dias, pensando em maneiras de manter o pessoal que vinha de fora ali, de arrumar algum tipo de hospedagem para eles, mesmo que um acampamento na quadra, alguma coisa para eles terem um teto para se abrigar, né? Então a gente vê que tem esse histórico. Também tem a LUI, né, que é a Liga Universitária de Esportes, da qual a gente participou algumas vezes. Essa liga é bem maior do que o IF Sul de Minas, né? Tem várias instituições participantes e a gente algumas vezes viajou junto com esses estudantes para, se eu não me engano, a oportunidade que eu fui foi em Santa Rita do Sapucaí. E fomos lá para competir tanto no LoL quanto no CS, né, no Counter-Strike. E então assim, a gente já tem um histórico de participação dessas atividades bastante ativo aqui no nosso campus. E agora, nos tempos de pandemia, né, claro que isso acabou ganhando mais espaço ainda. Eu acabo, conforme eu falei para você, juntando forças com os outros coordenadores de esporte do IEF de Minas, dos outros campi, e ficou sob minha responsabilidade o LoL, né, o League of Legends. E eu tenho desenvolvido alguns torneios. Agora eu estou desenvolvendo o quarto torneio e esse está valendo vaga para o EGIFS. Assim como tinha o GIFs presencial tradicional, agora em tempos de pandemia vai acontecer o EGIFS, né, com algumas modalidades de esportes, dentre elas o LoL. Então a gente já está aí com a quarta competição de LoL acontecendo. As outras três foram puramente amadoras, puramente amigáveis, para entretenimento, para interação do pessoal. Foi bem bacana. Essa aqui está tendo bem mais participação, são 14 equipes. As equipes, cada uma tem de 5 a 10 participantes. Então a gente tem, eu diria que aproximadamente 100 estudantes aí envolvidos. E já aconteceram vários jogos, todo dia eu troco algumas informações via WhatsApp, via Discord. Discord, talvez você não saiba, mas o pessoal dos games é uma rede de comunicação, um meio de comunicação, que é muito comum para o pessoal dos games. Enfim, troco informação com eles via Discord também e estou sempre tentando atualizar e fazer com que isso se mantenha vivo. Cada vez mais a gente tem conseguido mais adesão, mas infelizmente também tem as suas limitações, as suas dificuldades, né? A própria questão de equipamentos que estudante XYZ tem ou não tem, de conexão. De repente, um menino que mora lá não sei na onde, choveu no dia e a conexão dele está horrível, ele tem dificuldade em participar. Tudo isso acaba comprometendo também. Mas dentro dessas limitações e possibilidades, a gente vai seguindo. O Free Fire também aconteceu agora recentemente. Não fui eu que conduzi, assim como eu tenho conduzido o LoL, né? Mas, claro, eu encaminhei os nossos estudantes do nosso campus para o Gustavo, que é professor lá de Carmo de Minas, coordenador de esporte lá, e ele conduziu. Então, eu intermediei isso quando foi necessário, né? Quase nunca foi, para ser bem honesto, os meninos são bem espertos, bem autônomos, não precisaram de quase suporte nenhum. Mas o pouco suporte que eles precisaram, acredito que eu consegui fornecer. E aconteceu, então, essa competição de Free Fire para selecionar a equipe que vai representar o IF Sul de Minas no EGIFS, nessa modalidade. E a equipe de Poços de Caldas ganhou. Foram 2 equipes do campus Poços de Caldas, uma delas foi campeã. Então a gente vai ter uma equipe do campus Poços de Caldas participando lá dos EGIFs. Aqui, pelo menos na modalidade Free Fire. Está acontecendo, conforme eu falei, o LoL. Temos 3 equipes do campus Poços de Caldas participando dessa modalidade. E eu acredito bastante nas 3. Temos várias equipes que têm mostrado bons resultados. E eu tenho que organizar de forma imparcial, mas fica ainda uma torcida por trás, né? Claro que eu não tomo decisões, eu tento ser
o máximo, como eu vou dizer, o máximo parcial, peraí, o mais Imparcial. imparcial possível, né? Mas acabo, às vezes, como agora, me mostrando torcedor de, claro, naturalmente, dos meninos que estão aqui mais próximos da gente. Já o xadrez como é uma modalidade em que a partida em si não envolve uma equipe, tem competições de equipe de xadrez, mas as competições de xadrez em equipe, em geral, elas giram em torno da ideia de que o fulano da equipe A joga com o ciclano da equipe B. E repete-se isso entre vários fulanos e vários ciclanos das duas equipes e soma-se os resultados. Então, não tem tanto essa questão de interação entre as pessoas da mesma equipe na partida em si, né? Então, a gente tem uma possibilidade mais real de formar uma equipe multicamp para participar do EGIFS. Então, a gente tem também, eu estou participando de maneira um pouco mais direta também do xadrez, né? Dessa atividade que estão começando agora. Então a gente já vai começar semana que vem a fazer alguns torneios locais para sentir mesmo em que nível que o pessoal tá, para a gente selecionar mesmo os que estão mais bem preparados, para a gente, vamos dizer assim, dar aquela preparação final e mandá-los para competir no Egípcio e fazer uma ótima representação do nosso IF Sul de Minas, que eu tenho certeza que vai ser bem representado, conforme eu disse lá atrás, que tudo esse histórico, não só dessa atividade, mas de qualquer outra, vão ganhando força, vão trazendo resultados de acordo com o tempo, né, que eles vão acontecendo, de acordo com um trabalho mais contínuo. E no campo Poços de Caldas, o esporte já tá forte há algum tempo, né? Nos demais campos, eu não sei dizer, mas acredito que alguns deles nem existia antes da pandemia. Outros talvez já existia também. Então, certamente, a gente sai na frente nesse aspecto. Tanto que conforme eu falei, né? Tivemos aí o Free Fire, já tivemos uma equipe aqui do Campus Poços de Caldas campeã. E no LoL, podemos ter uma equipe do Campus Poços de Caldas campeã também, ou não, né? Vamos esperar para acontecer. Mas eu tenho bastante fé nessas equipes do nosso campus. Ô Bruno, e assim, quando a gente fala em esportes, tem muita mãe aí que torce o nariz, né, de ver o filho, às vezes, boa parte do dia na frente ali dos games, né, Sim, jogando. sim. E qual que é o entendimento do IF sobre esses jogos online, né? Qual que é a importância deles para a formação do estudante também, né? Eu acredito que existe esse entendimento da nossa instituição. Fala um pouco para a gente. Ô Daniel, mesmo na coordenação de esporte, quando eu falo da coordenação de esporte, eu não falo só daqui do local, mas falo de todos os campi, unidas, né? Mesmo nesse pequeno grupo que tem eu mais 7 coordenadores, mais 8, né, que tem um coordenador geral lá da reitoria, mais 8 coordenadores de esporte, mesmo nesse pequeno grupo existe divergência sobre esse ponto de vista. Então, assim, dizer que existe uma visão institucional sobre o assunto, eu acho que é algo otimista, vamos dizer assim. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem uma visão institucional unificada, né? Eu acho que temos visões diversas. O que eu digo que é uma visão geral, que eu posso dizer assim com segurança que toda instituição, ou a maioria dela, tem essa visão sobre os esportes. São sim uma forma legítima de entretenimento, uma forma competitiva, e é sim algo que pode sim ser sério. Tem todo um treinamento, tem toda uma estrutura, tem todo um. Existem carreiras nessa área, tanto como atletas, quanto também de maneira indireta. Quando eu falo indireta, não só treinador, mas também pessoas que simplesmente exibem isso. Hoje é muito comum os streamings, né? Onde uma pessoa joga modalidade X e outras pessoas assistem. E muitas pessoas têm canais por exemplo, na Twitch TV. Twitch TV, assim como o Discord, é algo bem conhecido dos gamers, né? É algo semelhante ao YouTube. Tem de maneira assim bem resumida, não vou entrar em detalhes não. Então muitos têm canais, muitos dos nossos estudantes têm canal lá na Twitch, sempre jogam e chamam o pessoal para assistir. Alguns têm 10 seguidores, alguns têm 1.000, alguns têm milhões, sabe? Então a gente tem bastante possibilidade dentro desse mundo. Para você ter uma ideia, o LoL, né? Eu gosto de falar do LoL porque é uma modalidade que eu conheço um pouquinho mais. Ela é o jogo mais jogado no mundo hoje e o Brasil não é tradicionalmente uma região forte no LoL. Geralmente os asiáticos dominam essa modalidade, não só essa, quase todas as modalidades de esporte eletrônico.
Mas mesmo no Brasil, onde não se tem tanto essa cultura, em 2017, se eu não me engano, o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, foi alugado para a final do CBLOL, né, o Campeonato Brasileiro de LoL de League of Legends, e lotou o estádio do Allianz Parque. Eu não sei quanto que era o preço do ingresso na época, mas eu falo com certa segurança que tinha lá perto de 100 mil pessoas para assistir ao vivo. Quando eu falo ao vivo, eu quero dizer que tinha lá os 10 jogadores jogando e tinha um telão transmitindo em cima deles. Então, assim, nem era aquela. Era um tipo de coisa que você ia lá para assistir numa tela de cinema, em volta de toda uma. Cercado, né, de pessoas que estão lá pelo mesmo motivo, que tem toda aquela motivação. Mas, assim, de maneira muito grosseira e simplista, todo mundo que estava ali podia ficar em casa e assistir pela TV, pelo computador, pelo YouTube, pela Twitch, por qualquer outro meio, mas escolheram ir lá para prestigiar o momento ao vivo, toda aquela festa, né? Então, assim, é algo que é sério. Tem sim esse caráter de entretenimento, esse caráter de brincadeira, assim como tem o futebol, assim como tem o futsal, assim como tem o vôlei. Mas também tem esse aspecto sério, esse aspecto competitivo, esse aspecto que mobiliza pessoas, que envolve dinheiro, que envolve treinamento, em que pessoas se desgastam muitas vezes nesses treinamentos buscando ótimos resultados, buscando o melhor desempenho possível. Então, assim, aqueles pais que torcem o olho, torcem o nariz, que olham torto para o filho, para a filha que fica ali o dia inteiro no computador, né? Tem que ter esse ponto essa visão também. Se o menino passasse 12 horas na quadra, se a menina passasse 15 horas na pista de atletismo, ia estar tudo bem? Eu aposto que não. Não é saudável para ninguém ficar continuamente em qualquer atividade que seja. 12 horas jogando no computador, 12 horas jogando na quadra, 12 horas correndo na pista. Não é bom, não é saudável. Mas algumas horas, algum tempo do dia é bem-vindo, é válido, desenvolve habilidades cognitivas, sociais, motoras. Claro que a habilidade motora ligada a esporte eletrônico não tem tanto a questão do esforço, de mobilizar músculos grandes, né? Tem mais a ver com uma questão de agilidade fina, por assim dizer, né? Na ponta dos dedos, entre aspas. Mas é uma diferença dessa modalidade, assim como cada modalidade tem uma diferença entre si. Inclusive nas Olimpíadas que estão acontecendo agora, é bem interessante que a gente consegue ver isso. Em determinadas modalidades, certos aspectos físicos predominam. No basquete, pessoas muito altas tendem a ser os atletas. No atletismo, dependendo do tipo do atletismo, corrida mesmo, que é algo bem específico e bem amplo ao mesmo tempo. Corridas de longa distância, a gente vê os atletas em geral mais magros. De curta distância, a gente vê atletas em geral mais musculosos. No levantamento de peso, a gente vê atletas que seriam caracterizados como gordos, né? Como pessoas com sobrepeso. Enfim, a gente vê diversos tipos físicos ali associados a essas diversas modalidades. E o esporte ele é uma modalidade que dá acesso a todos, né? Quem pratica, quem joga, seja LoL, seja Free Fire, seja a modalidade que for, seja CS, essa pessoa não desenvolve no jogo uma musculatura torneada, uma habilidade cardiorrespiratória, mas independente de ela ter ou não essas condições, ela tem todo o potencial para jogar, assim como alguém que não tenha. Ó, temos aqui a participação da Uia Guimarães. Creio que a questão nessa comparação é que os esportes convencionais as pessoas movimentam o corpo, e aí isso é fundamental para os jovens. Sim, sim, ela tem razão. É fundamental para todas as pessoas de todas as idades se movimentar, né? Nosso corpo foi feito para se movimentar. Não foi feito para a gente ficar trancado dentro de casa, encolhido nas cobertas, fugindo do frio. Como quase todo mundo está fazendo esses dias, né? Eu inclusive. Mas isso também faz parte, claro, né? Mas a gente tem que buscar nos movimentar, fazer o nosso sangue circular, né? E os esportes tradicionais, né? Os esportes convencionais, eles, na sua grande maioria, estimulam isso. Mas a gente vê alguns também desses esportes tradicionais que acabam não estimulando. Um deles, o tênis de mesa, que inclusive também é um esporte olímpico, né? Mas a gente vê que a movimentação nele é bastante restrita. O movimento é quase que, assim, pelo menos um olhar mais superficial, porque, conforme eu costumo falar, especialmente com o Josué, né? Eu tive mais
vivência, mais contato com o Josué do que com a Eide, até por causa da pandemia. Quando a Eide voltou do doutorado, pouco tempo depois, a gente já foi para o ensino remoto, então não tive tanto esse contato presencial com ela, né? Enfim, mas conforme eu costumo falar para o Josué, né, para a gente entender bem, bem mesmo de uma modalidade, a gente tem que se especializar nela. Não dá para uma pessoa ser especialista em todas as modalidades que existem, né? Mas enfim, para aquele olhar não tão aprofundado, porque eu não sou e nem nunca fui atleta de tênis de mesa, nunca tive uma vivência nesse sentido. A impressão que eu tenho é que a movimentação deles ali é muito curta, é muito pequena, tem muito mais a ver com movimento de ombro, é muito propenso para quando se fala de alto nível, de Olimpíada, de treinamentos intensivos, para desenvolver problemas como tendinite, esse tipo de coisa. Assim como qualquer modalidade esportiva, quando treinada a nível competitivo, a nível de Olimpíada, desenvolve sim, ela também tem essa questão de sobrecarregar o corpo, porque esporte de resultado, quando a gente vai buscar medalha na Olimpíada, a gente está falando de desempenho, não de saúde, que são coisas diferentes, né? Mas quando a gente pega esse viés de esporte para promover saúde, para motivar a pessoa a sair da sua zona de conforto, se movimentar, fazer o sangue circular, com certeza é uma motivação muito bem-vinda. Com certeza esses eventos como a Olimpíada também são muito bem-vindos, porque dão essa visibilidade para a modalidade, dão essa estimulada em todo mundo, né, que pratica ou até que não pratica. Então sim, é de suma importância para qualquer pessoa de qualquer idade se movimentar. Principalmente para criança e adolescente, porque isso acaba muitas vezes se tornando um hábito para a vida dela. Ela está começando a se formar como pessoa, como cidadã, e com isso ela tende a manter algumas das atividades que ela faz. Ela tende a ser, baseado nas vivências que ela tem, aprender a fazer aquilo, né? Então sim de grande importância os esportes tradicionais. Mas os esportes, né, insisto, eles têm também seu valor, devem ter também seu espaço. Então, assim, pai, mãe, você que vê seu filho, sua filha no celular, no computador jogando, não se assuste. Mas se ele passa o dia inteiro, se assusta um pouquinho, assim. Assim, mas pensa, da mesma forma que você se assusta com ele o dia inteiro no computador, você tem que se assustar com ele o dia inteiro na quadra. Porque é maléfico também de forma, não vou dizer exatamente a mesma, mas de forma equivalente em certos aspectos. Nada em excesso é legal, né, Nada em Bruno? excesso, sim. E a gente teve aqui o Tars falando que dos IFs, o Campus Postos domina os esportes. Então, é Olha só, legal ver o esse Tarso é um reconhecimento. dos e-atletas, né? Já que a gente tem o e-sport, temos os e-atletas, né? Que está inclusive jogando esse torneio de LoL que eu estou organizando. E a equipe dele tem ótimos resultados, né? Tem tido resultados muito expressivos, muito positivos. Teve um contratempo aí recente, mas eu tenho certeza que eles vão superar e que vão dar a volta por cima. Mas justamente isso, né, que eu estava falando, que a gente, por já ter essa experiência prévia, a gente, de certa forma, sai um passo na frente. Assim como os campi antigos saem na frente dos esportes tradicionais. Por serem mais antigos, por já estarem há muito tempo competindo, formando times e por diversos outros motivos, a gente, por já ter essa experiência prévia, acaba tendo acaba saindo na frente, né? Mas é aquela história, sair na frente não quer dizer que vai chegar na frente, né? O importante é chegar lá. Então a gente faz esse esforço para que essa pequena vantagem que a gente tem se converta em resultado de fato. Com certeza. Bruno, para as pessoas que estão assistindo essa live, né, futuros estudantes do nosso IF, caso algum deles tenha assim esse espírito olímpico mais forte dentro de si, né, e tem até o sonho de participar de uma Olimpíada, que tipo de apoio, de suporte que o nosso IF dá para esses estudantes com esse tipo de potencial? Ô Daniel, não só nos esportes tradicionais, mas até nos esportes também, né? Pelo menos no nosso país não existe um caminho muito claro para como se torna um atleta. Você quer virar um jogador de futebol profissional? Não existe um caminho muito claro a se seguir. Você quer virar professor do IF? É relativamente fácil assim pensar no caminho a se seguir. Não que seja fácil trilhá-lo, né? Mas saber os passos ali dar é relativamente tranquilo. É estudar, é se formar, é conseguir uma boa formação, buscar concurso na área conforme eles abrirem, né? Quando eles abrirem, se eles abrirem. Infelizmente tem todo
essa questão por trás também, né? Mas enfim, prestá-los baseado na sua formação, obter um bom resultado e pronto, né? Você virou professor de IF. Assim como é para diversas profissões, tanto públicas como é o nosso IF, quanto privadas também. Agora, para uma pessoa que quer se tornar atleta profissional, o primeiro passo, né, o mais óbvio talvez, é se envolver com a modalidade, é participar de competições, é se envolver tanto do ponto de vista de fisicamente você está praticando frequentemente, está se desenvolvendo, está fisicamente se tornando mais propenso, mais preparado para aquela modalidade, quanto também socialmente, ou seja, está competindo, está se mostrando para as pessoas que são envolvidas naquela modalidade. Então essa parte de você competir, de você se mostrar para essas pessoas que são envolvidas nessa modalidade, ela é boa no sentido tanto de que você consegue absorver conhecimento dessas pessoas, quanto também você consegue se medir, se comparar com outros mais ou menos da sua idade, mais ou menos enfim, que tem condições semelhantes à sua. E ali mesmo, você baseado nisso, muitas vezes acaba desistindo, porque às vezes você vê que, poxa, eu tenho um bom desempenho, mas o fulano é muito melhor que eu. Por que que o fulano é muito melhor que você? Porque ele treina melhor, porque ele se alimenta melhor, porque ele dorme melhor, porque ele tem acesso a um treinador que você não tem, enfim. Às vezes você busca esses porquês, acha as respostas e tenta ir de encontro nelas. Se o cara tem um treinador que você não tem, poxa, então já sei como que eu vou melhorar, vou atrás desse treinador. Se não tem nada disso, fulano nasceu, porque acontece também de pessoas nascerem com propensão para a modalidade XYZ. O que você vai fazer? Você vai aceitar que você não nasceu e vai trabalhar duro para compensar isso, se você tiver mesmo esse interesse. Enfim, fez tudo isso, se mostrou, treinou e manteve isso por muito tempo, com toda uma questão disciplinar também, que muitas vezes é chato, né? Porque a gente olha a Olimpíada, acha que tudo é lindo, que tudo é bonito, porque a Olimpíada é de fato uma festa, né, esportiva. Os atletas vão lá para aquele momento lindo da vida deles como atletas, onde eles vão se mostrar, onde eles vão praticar a modalidade. Mas aquela história, né? Quando a gente ouve uma composição musical, a gente acha lindo, mas a gente não ouve as 200 vezes que o músico que a compôs errou, as 200 vezes que ele acertou simplesmente treinando aquele acorde, sabe? E tudo isso está por trás, tudo isso faz parte. Então, assim, ser atleta é saber que você vai ter alguns momentos de competição e vários momentos de treino. E o que o IF consegue fazer para ajudar esses estudantes que chegam para a gente com essa intenção? A gente consegue muitas vezes, né, direcioná-los para algumas competições, como o próprio GIFs, onde ele pode praticar, ele pode treinar e se mostrar para outras pessoas que são envolvidas em outros IFs ou até mesmo de fora dos IF. A gente tem também os GENG, né, os Jogos Escolares de Minas Gerais. Algumas vezes a Secretaria de Esporte local organiza. E se a gente vê algum atleta com potencial e interesse, a gente tem toda a liberdade de buscar também algumas outras competições que não são necessariamente voltadas para estudantes, ou que são competições voltadas para estudantes, mas não são tão difundidas. E a gente tem aqui no IF o programa, o EVASSE, né? Eu não vou saber destrinchar o significado letra a letra da sigla, mas basicamente é um programa de auxílio para pessoas que buscam participar, representar o IF Sul de Minas em atividades artísticas e ou esportivas. O EVASSE ou o EVACT, eu também não vou lembrar exatamente qual dos dois, mas é um deles. Em todo caso, a gente tem esse programa de auxílio, né? De forma que se o estudante ele vai representar o IF Sul de Minas numa competição noutra cidade, noutro estado, noutro país, a gente consegue ofertar algum auxílio, de forma que ele consiga se manter fora da cidade de origem dele, sem que a situação financeira dele o comprometa, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas não conseguem, às vezes, passar alguns dias fora de casa, longe da família, né? Então a gente sempre procura dar esse apoio. E claro, né, a gente também tendo aqui perto, no próprio IF Sul de Minas, um curso de educação física, através desse curso, através dos próprios professores desse curso, que muitas vezes têm uma vivência em diversas modalidades esportivas, que tem alguns contatos, né? A gente consegue direcionar, falar, olha, fala com fulano, fala com ciclano, ele vai te dar algumas dicas, ele vai te pôr em contato com alguém que é alguém importante nesse meio, né? Então o cara que ele quer ser judoca, por exemplo,
treina judô e tal, etc. Vai treinando, vai progredindo, vai competindo, vai se medindo nas competições, vai se mostrando. A gente consegue também dar esse apoio para ele participar de algumas competições e colocar ele em contato com alguns professores que vão dar também alguns professores mais especializados, né, na modalidade em si, que vão colocá-lo em contato com pessoas que não são professores, que são envolvidas com o meio de judô. Talvez algum atleta olímpico, algum ex-atleta olímpico, algum treinador de seleção olímpica, ou algo talvez não tão grande assim, né, como uma seleção nacional, mas uma seleção local, uma seleção estadual, né, de acordo com os mais diversos fatores aí envolvidos, idade, condição física, condição, habilidade na modalidade em questão, né, etc. Bruno, fiz a minha pesquisa aqui, e aí o EVASSE é o edital de auxílio para participação em eventos artísticos, culturais, esportivos e de extensão. E ele Uhum. atende também os nossos alunos no caso de eventos telepresenciais também. Sim, Bem sim. bacana, né? Olha, muito bacana. Então a gente vê que a gente tem esses meios de suporte e, como tudo, né, para aqueles que estão nos assistindo, especialmente os estudantes novos, né, aqueles que já estão conosco há algum tempo, já certamente se familiarizaram. Mas como tudo no IF, é burocrático, tem documento, tem prazo, é chato, eu sei, cara, mas é aquela história. Mais chato ainda é deixar de participar, deixar de fazer aquilo que você quer por não ter conseguido aquele auxílio. Então, assim, você tem a intenção de participar, tem a intenção de competir, de representar o IF, mesmo que não seja uma atividade esportiva, mesmo que seja uma atividade cultural, você participa de um grupo de teatro e vai lá com esse grupo para apresentar em algum lugar, enfim. Busque esses meios do EVASSE, tá? Porque isso vai te ajudar, certamente vai dar um empurrãozinho para você conseguir fazer a sua apresentação, fazer a sua competição, vai te dar uma tranquilidade. Mas lembra, procura algum prazo antes e vai lhe ser solicitado uma série de documentos, apresente esses documentos, porque a gente dá jeito para tudo. A única coisa que a gente não dá jeito é a falta de documento, é o não atendimento de prazo, infelizmente, né, Daniel? Nós dois que somos servidores do IFSU de Minas sabemos bem disso, né? Que pode tudo desde que devidamente documentado, protocolado, carimbado, etc, né? Faz parte. Faz parte, faz parte. Até para a gente ter o devido registro também, né? Porque de Sim. repente um dinheiro saiu do orçamento, aí o diretor vai ser questionado: poxa, para onde que foi esse dinheiro? O que aconteceu com ele? Né? Se ele não tem um registro para falar, foi para o fulano, que eu ajudei ele, porque ele foi competir, ele foi fazer tal atividade, né? Então fica complicado também, né? Se a gente não fizer isso. Por mais que é chato fazer, é importante, tem toda a sua justificativa aí por trás. A gente não faz por qualquer motivo, só para chatear todo mundo, né? Bruno, ó, gostei demais do nosso bate-papo, nosso tempo já está terminando, então eu gostaria Beleza. que você deixasse as suas considerações finais sobre tudo que a gente falou. Ô, pessoal, Daniel, né, e todos, né, que estão assistindo, o que eu tenho para deixar para vocês é: façam aquilo que vocês têm para fazer, que vocês se propõem a fazer. Não deixe para amanhã, sabe? Você tem vontade de levantar, de praticar a modalidade X. Você viu na Olimpíada alguém fazendo um giro ali no skate, uma dança artística na plataforma, arremessando no handball, sei lá, alguma coisa que te chamou a atenção, que você pensou, poxa, queria fazer isso. Procura meios de fazer. Vê dentro das tuas limitações, das suas possibilidades, meio de conseguir fazer isso, de se movimentar. Procura a gente aqui no IF Sul de Minas, se for o caso também, especialmente eu, né, enquanto coordenador de esportes, que quem sabe eu consigo te ajudar. Infelizmente, a gente tem no IF Sul de Minas nossas limitações, né? Assim como conforme eu falei, tem muitos esportes e cada um tem as suas especificidades. A gente não tem diversas estruturas para a prática das mais diversas modalidades que existem, mas a gente tem de muitas. E das que a gente não tem, a gente tenta meios de conseguir de maneira de empréstimo, a gente tem contato às vezes com a Secretaria de Esporte local, se a gente não conseguir através da Secretaria de Esporte, a gente vê no outro IEF, a gente procura alguma maneira. Então, assim, tem vontade de praticar alguma modalidade? Vai, pratica. De repente é onde você se encontra. Eu, particularmente, eu sou muito adepto da ideia de fazer o sangue circular, por assim dizer, né? De fazer alguma atividade física, de movimentar o corpo. E cada um se movimenta da forma que gosta, da forma que ele traz prazer. Porque tem muita gente que sai para fazer um exercício físico e esse exercício a pessoa faz com pesar durante todo aquele momento. Só faz porque o médico mandou, só faz porque
está se sentindo meio gordo, não está muito feliz com o seu corpo, enfim, por causa de alguma obrigação que essa pessoa sente. Mas não precisa ser dessa forma. A atividade física tem tudo para ser prazerosa e muitas vezes o caminho para você encontrar uma atividade física prazerosa é tentar modalidades esportivas diversas até se encontrar alguma que você se identifica. E quando eu falo modalidade esportiva, eu vou além, né? Isso também é um pouco do vício que a gente estava falando mais cedo, Daniel. Não precisa ser necessariamente uma atividade esportiva, às vezes uma dança, às vezes uma atividade física que não tem um caráter esportivo, às vezes uma ginástica, enfim. Não existe um jeito certo de se movimentar. Existem diversas possibilidades, o importante é se manter em movimento, o importante é não parar. Então, pessoal, bons treinos, bons jogos, boas competições, boas caminhadas, seja lá qual for o caminho que você encontrar para se movimentar, a sua motivação, que ela seja boa, que ela seja prazerosa e que você tome os devidos cuidados para não se machucar também, porque muitas atividades a gente sabe que tem seus riscos, tem seus perigos e é importante a gente tome esses cuidados, às vezes de usar um calçado específico, às vezes de usar algum tipo de proteção, ou às vezes até mesmo de ir praticar atividade de maneira tranquila, depois de ter dormido bem, concentrado naquilo que você está fazendo, porque às vezes a nossa cabeça estando no outro lugar, isso faz com que o nosso corpo não funcione da forma que a gente gostaria, que a gente deveria. E um pequeno detalhe pode ser algo perigoso, dependendo da atividade, né? Então, Daniel, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, com todo mundo. Espero poder participar outras vezes, em outras oportunidades. Eu que agradeço, Bruno. A gente falou então aí com o professor Bruno Alves, nosso coordenador de esportes e lazer. Muito obrigado a todos que participaram, professor Tiago Caproni, professor Matheus, todos que enviaram seus comentários. Essa live vai ficar gravada no nosso IGTV e amanhã também nós postaremos nas nossas outras redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Estou aqui com a Cuia Guimarães, Eneurique Castro, Tárcio Rodrigues, Ivone Lúcia, Vitória Costa. Boa noite para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Bruno. Então é isso, gente. IF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas. Educação pública, gratuita e de qualidade é aqui. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.